E eu quero convidar você, mulher, você que tem algo, está gerando algo da parte de Deus, você sente que está gerando algo da parte de Deus, mas você está sem direcionamento, você não sabe como começar, por onde começar. Eu quero te convidar a compartilhar essa live, a ficar aqui conosco, porque o Senhor, Ele vai te dar direção, assim como Ele tem nos dado direção. E eu queria, antes de estar chamando a minha amiga que vai estar aqui comigo nessa noite, trazendo uma palavra da parte do Senhor, eu quero que você abra a palavra de Deus em Eclesiastes 11. Eclesiastes 11, onde vai falar, onde tem por título, Eclesiastes 11, que tem por título: façamos o que é bom no tempo oportuno. Eu não vou estar lendo o capítulo de Eclesiastes 11 aqui, porque ele tem 10 versículos, para não perdermos o tempo, mas eu queria muito que você meditasse em Eclesiastes 11. A minha tradução, ele tem por título: façamos o que é bom no tempo oportuno. O versículo 1 somente começa assim: lançai o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. E o Senhor, Ele me deu alguma direção dentro desse capítulo, e eu só quero pincelar aqui rapidamente, porque o Senhor, Ele entregou algumas pérolas dentro desse capítulo 11 de Eclesiastes. E se você puder, você anota, ou depois eu vou salvar essa live, eu vou colocar ela lá no YouTube, você assiste de novo, anota essas chaves na qual o Senhor me direcionou, anota as chaves que Ele irá nos entregar através da minha amiga que vai estar ministrando a palavra aqui nessa noite. Eclesiastes 11, eu anotei aqui 4 tópicos, bem rápido. Quando ele fala lançar o pão, isso simboliza a gente semear, a gente investir, a gente fazer o bem, a gente obedecer, mesmo sem garantia. O autor aqui em Eclesiastes, ele começa a dizer para nós no versículo 1: lançai o teu pão sobre as águas, e no tempo oportuno, porque depois de muitos dias o acharás. Ele está lançando o pão, mas ele não tem certeza de volta, ele não sabe o tempo que ele vai ter de volta e se vai ter de volta, mas ele está lançando. Então o Senhor, Ele me direcionou: semeia, planta, obedece, faz o bem, não importa a quem, continua semeando, porque mesmo sem garantia, mesmo sem saber se a gente vai receber o bem, mesmo sem saber se a gente vai ter o mesmo retorno da bondade que a gente fez, não importa. Continua semeando. Então, o segundo tópico é: quem espera condições perfeitas nunca age. Nunca age. Aqui no versículo 2, ele vai falar sobre repartições, mas ele também vai falar que ninguém sabe quando a chuva vem, quando a chuva vai passar. Então, ele também nos ensina que a gente não tem que esperar as condições perfeitas, porque se a gente esperar as condições perfeitas, a gente não age, a gente não sai do lugar. E aí depois o Senhor me direcionou a escrever que quem observa o vento, que é o que o autor vai escrever, quem observa o vento não semeia, porque o medo porque não sabe para onde, que lado que o vento tá, não sabe se a chuva vem, então fica com medo de desperdiçar a semente. Mas o Senhor está falando nessa noite: semeia, não espera a condição perfeita, haja, o Senhor está dizendo. Repartir, aí ele fala em repartir, reparta com um, reparta com outro. Aí nesse repartir ele está dizendo que a gente tem que ter prudência, que a gente tem que ter visão. E uma coisa que ele falou grandemente comigo é: não deposite a semente em um cesto só, aleluias, em um só lugar. Olha a direção que tem nesse capítulo 11. E aí o Senhor, Ele falou comigo que esse capítulo 11, ele lembra que a vida
é um presente. A vida é um presente. E nós devemos nos alegrar. Aleluias. Mas sem perder a consciência. A vida é um presente e nós devemos nos alegrar com certeza, mas sem perder a consciência. Sabe por quê? Porque Deus pedirá conta. Deus vai pedir conta. E aí, lendo esse capítulo 11, nós vamos entender que nós temos que viver a vida com alegria sim, mas com responsabilidade, porque alegria e responsabilidade andam juntas e Deus vai pedir conta da nossa vida, com certeza. E ele termina apontando que o tempo da oportunidade passa, assim como o tempo da juventude passa, o tempo da oportunidade também passa, e por isso devemos viver com propósito. Eu estou falando de alguns pontos que estão dentro do livro de Eclesiastes 11. E você que está entrando agora, que perdeu, essa live vai ficar salva. Eu vou pôr ela lá no YouTube. Mas o finalzinho de Eclesiastes 11, ele está falando para nós, o autor está querendo fazer com que a gente entenda que o tempo da oportunidade passa. Por isso devemos viver com propósito, temor e respeitando a cada estação, que ele vai falar aqui no livro de Eclesiastes, né? Alegra-te, jovem, na tua mocidade, alegra o teu coração nos dias da tua mocidade, anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas te trará Deus a juízo. Nós vamos dar conta para Deus de tudo aquilo que a gente fizer. Aleluias. Então, eu já vou chamar a minha amiga que vai estar participando aqui e eu vou deixar essa live salva, porque o Senhor, ele falou grandemente comigo aqui em Eclesiastes 11 sobre lançar o pão, que simboliza investir, semear, fazer o bem, obedecer. Depois ele falou sobre quem espera a condição perfeita nunca age. Se a gente ficar esperando a condição perfeita, nós não vamos sair do lugar. Depois ele fala em repartir. Quando ele fala em repartir, ele está falando não lance a semente em um vaso só. Sabe aquele ditado, não deposite os ovos em um cesto só? É mais ou menos isso. E ele também vai nos fazer lembrar que a vida é boa e nós devemos aproveitar ela com alegria. Mas alegria e responsabilidade andam juntas e nós teremos que dar conta dela para Deus. Então foi isso que o Senhor, ele colocou no meu coração e eu vou deixar salvo porque eu acho que vale a pena a gente anotar. Vale a pena a gente anotar. A vida não é só para o ministério, não é só para o espiritual, isso é para a vida. O que o autor de Eclesiastes deixou aqui para nós é para a vida, é para a vida. Boa noite, Pai do Senhor. Boa noite, paz do Senhor. Eu não estou te vendo. Eu estou te vendo e estou te ouvindo bem. Então tá bom. Boa noite, meninas. Paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a cada uma e agradecer, né, pela oportunidade de estarmos aqui na presença dele, fazendo aquilo que apraz ao coração dele, cumprindo o propósito daquilo que ele nos chamou, né, para fazer. Às vezes a gente tenta fugir, a gente tenta ir para um lado, para o outro, mas quando o Senhor, ele tem um propósito, ele cumpre esse propósito sobre as nossas vidas, amém? Amém. A palavra que o Senhor me deu está no livro de Juízes, capítulo 4, e eu vou ler o versículo, deixa eu ver, versículo 21.
Juízes 4, Juízes 4, 21. 21. Isso. Juízes 4, 21. Amém? Amém. Diz assim: então Jael, mulher de Heber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo. E chegou-se mansamente a ele e lhe cravou a estaca na fonte. De sorte que, num profundo sono, e já muito cansado, e assim morreu. É uma palavra muito conhecida, né? Ela começa falando, esse capítulo começa falando sobre Débora, mulher de Lapidote, juíza, julgava o povo em Israel, aconselhava todos aqueles que tinham uma causa, levava para Débora julgar. Nós sabemos também que Deus usou ela para direcionar Baraque, né? Para conduzir ele em meio a essa guerra que acontece aqui no capítulo 4. E a palavra do Senhor diz que dentro dessa direção, Baraque olha para Débora e diz: olha, eu vou para a guerra, mas eu só vou se você for. Ela aceita ali ir com ele, porque ela sabia quem ela era e o que Deus chamou ela para fazer. E ela diz: eu vou com você. Porém, eu preciso te falar algo. Essa guerra não vai ser vencida através das tuas mãos. Você vai guerrear, eu vou junto com você, mas a conclusão, o fechamento, o desfecho dessa história, o desfecho dessa guerra, vai ser entregue na mão de uma mulher. E a guerra acontece, eles guerreiam, todos são mortos, em exceção a Císera, que é o capitão, e ele se direciona para a casa de Jael, porque o marido de Jael, ele tinha ali uma certa amizade, né, com ele. Porém, ele tinha dentro da casa dele uma mulher direcionada, que com certeza foi escolhida por Deus para esse propósito. E o que me chama muito a atenção é que ela, com toda calma, deixa com que esse homem entre e ache que está, mais uma vez, governando, né? Mais uma vez direcionando, porque ele era ali o capitão, ele era ali quem direcionava aquela guerra. E ele entra na casa de Jael, achando que ali, mais uma vez, ele ia fazer o que ele queria. Mas ali tinha uma mulher direcionada e posicionada. Ainda que o marido dela tivesse aberto essa brecha para que Císera encontrasse o caminho da casa dele e entrasse, Jael, ela estava ali preparada para agir no momento certo. Mas o que me chama a atenção dentro do contexto das lives que nós temos ouvido e participado é que Jael, ela usa uma habilidade para conseguir trazer o desfecho dessa história. A palavra do Senhor diz que ela usa uma estaca e ela usa um martelo para matar Císera. E lendo e pesquisando, eu descobri que era uma habilidade que ela já vinha aprendendo há tempos e que era dada para as mulheres armar e desarmar tendas. E ela usou essa habilidade para trazer vitória para todo um povo. Eu ouvi algo ontem, durante o culto,
E Deus usou o pregador para dizer a seguinte coisa: o que vai chegar nas tuas mãos não vai ser só para o contexto dentro da tua casa. O que Deus vai entregar nas tuas mãos vai ser algo para abençoar toda uma nação. A habilidade que Deus entregou na minha e na tua mão vai ser usada estrategicamente para trazer bênção sem medida para nossa casa e para muitos à nossa volta. Muitos, através da minha e da tua habilidade, vão ser abençoados, vão ser alcançados. E isso eu não digo só no âmbito espiritual, é no âmbito dentro do que está sendo colocado aqui, dentro do empreendedorismo, dentro do teu trabalho. Eu não sei aquilo que você faz, eu não sei qual a habilidade que Deus colocou nas tuas mãos. Eu não sei para que você estudou, ou não sei se você, durante o decorrer da tua vida, dentro da tua própria casa, muitas das vezes, veja bem, Jael estava dentro da casa dela. Aqui Deus não está falando simplesmente para a mulher que sai para fora trabalhar, que tem uma profissão lá fora ou que fez uma faculdade, não. Deus está falando aqui para aquelas que têm habilidade e têm se acovardado em usar a habilidade que Deus deu. Jael, no momento oportuno, usou a habilidade que ela vinha adquirindo e treinando já havia um tempo. Desde que ela ali casou, desde que ela ali teve a oportunidade de armar e desarmar tendas, ela foi adquirindo experiência. E muitas das vezes nós não valorizamos a experiência que o Senhor tem nos dado dentro da nossa habilidade. E o que nós fazemos? Jogamos fora, achamos que é pequeno demais. Quem, porventura, conseguiria acreditar que uma guerra seria ganha com uma estaca e um martelo, aonde haviam carros e cavalos e os seus cavaleiros preparados, vestidos para aquele momento, empunhando espada e escudo para conseguir concluir e vencer uma guerra. Quem diria? Quem acreditaria que uma mulher ao qual nem era muito conhecida, talvez ninguém nem conhecesse Jael, mas através da vida dela, da habilidade que Deus colocou nas mãos dela, houve um desfecho poderoso sobre aquele lugar, sobre aquela nação. Aonde há anos o povo vinha sendo afligido, apertado, esmiuçado. Deus usa uma habilidade, uma mulher, gente, uma mulher, para trazer a vitória a um povo inteiro. Então, a pergunta nessa noite é: nós temos lançado o nosso pão sobre as águas? Nós temos feito aquilo que o Senhor nos chamou para fazer? Isso eu digo espiritualmente e fisicamente também. Porque Jael estava dentro da casa dela, com o inimigo dentro da casa dela. Estrategicamente, ela teve domínio próprio. O Senhor direcionou ela do como agir e como usar aquela estratégia. E se ela se desespera pelo meio do caminho, sai gritando: ei, Císera está aqui, ei, me ajuda, socorro. Talvez ela tivesse morrido. E talvez o fim dessa história tivesse sido trágico. Talvez não tivesse tido o desfecho que teve com a coragem que ela teve. Ela esperou ele entrar, esperou ele deitar, fez de conta que ele estava seguro e certo dentro daquilo que ele estava fazendo. Mas ela já estava sendo direcionada como usar a habilidade que o Senhor havia entregado para ela. E muitas das vezes nós olhamos à nossa volta e
não conseguimos considerar a habilidade que já está nas nossas mãos. E não conseguimos considerar aquilo que o Senhor já nos entregou. Ei, de que forma você tem sido preparada? Que habilidade? Quanto tempo faz que você já vem sendo treinada por Deus para sair dessa situação de escassez, para sair dessa situação de dependência? Dependência. Muitas das vezes nós temos, como diz o ditado por aí, a faca e o queijo na mão. E nós preferimos continuar dentro dessa guerra travada, sem agir, sem usar a habilidade que o Senhor nos entregou, sem usar aquilo que o céu proporcionou para que nós pudéssemos usar. A semente, a missionária Alda já falou aqui. O que nós temos feito com a semente? Será que nós temos guardado a semente, sufocado ela ou temos lançado? Porque nós não vivemos por vista, nós vivemos por aquilo que cremos. Se aquela mulher fosse olhar para o cenário, se aquela mulher fosse olhar para a situação que estava envolvendo ela e a casa dela naquele momento, ela não havia semeado e semeou com coragem, com ousadia. O Senhor está nos dando coragem para semear com ousadia. O Senhor está nos dando discernimento de qual texto lançar a nossa semente. Vários textos estão à nossa frente, mas o discernimento do céu vai vir sobre as nossas vidas para nos direcionar em que texto semear. Mas a certeza da onde vai vir o fruto, só quem tem é Deus. Mas Ele nos deu a habilidade para semear. Ele nos deu a habilidade para fazer aquilo que é necessário ser feito. E de que forma temos agido? Temos nos acovardado ou temos usado a habilidade que o Senhor nos deu? Ah, missionária, mas eu não sei que habilidade eu tenho. Eu não sei o que o Senhor me entregou. Pois comece nesse momento a olhar para as suas mãos e olhar à volta. De que forma o Senhor tem lhe usado? De que forma você tem trazido o pão? De que forma? Talvez a habilidade que o Senhor te deu não é para que você fique dependendo de pessoas. Não que nós não precisemos depender, não que nós não precisemos ali de um salário ou de talvez de uma empresa, não. Mas algo o Senhor entregou nas tuas mãos para que no tempo oportuno, ouviu a palavra, como foi dito aqui, Jael esperou o tempo oportuno. Mas ela não teve medo de lançar. Ela não sabia qual ia ser a situação naquele momento. Mas precisamos ter discernimento, precisamos ter domínio próprio e precisamos ter coragem para agir. O medo, ele não pode nos paralisar. Aquela mulher estava com o inimigo dentro da casa dela e ela poderia muito bem ter deixado o medo tomar conta dela e não usar aquilo que o Senhor havia entregado nas mãos dela. Muitas das vezes nós estamos rodeados de pessoas que não acreditam. Jael estava sozinha dentro da casa dela. E me perguntando por que será que Jael estava sozinha nesse exato momento? No exato momento de agir, no exato momento de usar a habilidade dela. Porque talvez se o marido dela estivesse lá, ele não ia permitir que ela usasse essa habilidade. Ele ia querer trazer estratégias que não seriam a direção que Deus deu. Mas nós sabemos a voz que ouvimos e como nós temos que colocar em prática aquilo que o Senhor nos direcionou.
E às vezes o Senhor nos deixa sozinhas para que venhamos colocar a habilidade em prática, para que depois, porque a palavra do Senhor é bem clara em dizer, depois de concluído, depois que ele já estava morto, aí ela ouve que vinha alguém procurando ele, aí ela sai para fora, ei, quem vocês estão procurando? O homem que vocês estão procurando está aqui. E todos entram e contemplam que a habilidade que Deus havia dado a ela tinha dado um desfecho perfeito para aquela história. E durante um longo tempo, aquele povo não foi afligido. Durante longo tempo, aquele povo não foi açoitado pelo inimigo. Nós precisamos entender que a habilidade que Deus colocou em nossas mãos não é para que nós venhamos simplesmente usar no nosso dia a dia como algo simples. O que Deus entregou na minha e na tua mão é algo, oh, aleluia, é algo extraordinário. É algo que é para quem tem coragem fazer. A gente fica esperando o vento para poder semear. A gente fica esperando a oportunidade certa de dizer, não, agora vai. Mas Deus está dizendo, eu já te entreguei a estaca, se eu já te entreguei o martelo, eu já entreguei o inimigo da tua alma nas tuas mãos e estou esperando você usar a habilidade que eu te dei. Mas sabe o que acontece? A gente fica com a estaca de um lado, o martelo do outro e se vitimizando, sendo que nós já temos o que precisamos nas nossas mãos. Eu sei, irmãs, que às vezes é difícil de ouvir algo dentro desse contexto, mas o Espírito Santo está falando comigo também. O que você tem feito com aquilo que eu te entreguei? E eu não estou falando só no âmbito espiritual, não. Eu estou falando no âmbito físico. Eu costumo dizer, gente, a gente costuma às vezes a conviver com pessoas, e isso é muito sério. Às vezes, eu não tenho marido. Mas o meu marido não consegue me ajudar porque a situação está difícil. Mas eu sou mãe solteira, eu sou separada, ou eu sou viúva. O que eu vou fazer? Vai ficar olhando o menino chorando com fome, vai ficar olhando o credor bater na tua porta, vai ficar olhando a situação acontecer e não vai colocar em prática aquilo que o Espírito Santo já te deu. Ele te deu. É propósito. Mas eu queria que fosse espiritual. É também, porque almas vão ser alcançadas através daquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Todos que passarem pela tua casa, pela tua empresa, porque às vezes a empresa vai ser dentro da tua casa, às vezes é um bolo de pote, às vezes é uma marmita, às vezes Deus poderoso e santo é um crochê, às vezes é uma lembrancinha. Eu não sei qual é a habilidade que Deus colocou na tua mão, mas Ele está dizendo nessa noite, coloque em prática, usa a estaca, usa o martelo, usa a coragem, a ousadia que eu te dei. Usa, está na tua mão. E o que você fez? A palavra do Senhor diz que um senhor, um patrão, ele chama 5 funcionários e ele entrega 1 denário, se eu não me engano, 1 denário para cada um. E cada um fez algo de muito excelente com aquilo. Só que teve um deles que pegou o talento, pegou o talento, abriu um buraco na terra e enterrou. Por quê? Porque ele ficou com medo. E se eu não conseguir? E se eu não conseguir multiplicar? E se eu não conseguir fazer o que ele pediu para fazer? Se ele te pediu para fazer, ele está te capacitando. A palavra do Senhor diz que o talento foi tirado dele, foi dado para o outro que produziu. E aí? Às vezes a gente fica chorando, se lamentando. Tá doendo, eu sei que tá. Mas o Senhor está me despertando e despertando você nessa noite. Você tem habilidade, eu te dei.
Dá o passo e eu abro porta, dá o passo e eu mando o cliente, dá o passo e eu faço crescer o teu nome, dá o passo e eu faço crescer a tua empresa, dá o passo e através da tua coragem, através da tua fé, através da tua disposição de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, outras vão ter coragem de fazer também. Outras vão ter coragem de se levantar também. E eu sei que o medo paralisa, mas nessa noite vamos declarar que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Não vamos enterrar o nosso talento, não vamos enterrar a nossa habilidade. Essa mulher aqui, ó, ela podia ter se acovardado, chamado qualquer outra pessoa para fazer o que era para ela fazer, mas ele entendeu, é para mim fazer. Ele veio para dentro da minha casa, se ele veio parar aqui, no meio da minha sala, no meu quarto, seja onde for. Deus me entregou ele nas minhas mãos. Deus está entregando o inimigo da tua alma nas tuas mãos. Faz aquilo que Deus te chamou para fazer. Diaconisa Sandra, deixa eu te falar uma coisa. Quem te deu a habilidade foi Deus. Quem te chamou, te capacitou, Ramandoia, que foi Deus. O Senhor te deu. Tudo que você coloca a mão, Deus faz prosperar. Não enterra o talento que o Senhor te deu. Ele está te capacitando, te fortalecendo, te colocando de pé e dizendo: mata esse inimigo que tem tentado te paralisar. Pega a espada, pega o martelo e faz o que precisa ser feito. Faz o que precisa ser feito. Em nome de Jesus. Se levanta. Deus não te chamou como cauda. Deus te chamou como cabeça. Deus não te chamou como cauda, Deus te chamou como cabeça. E isso, irmã, Deus está falando especificamente com ela, mas é para nós. Deus não, se você está nessa live aqui nessa noite, não é à toa. O Senhor não te chamou por cauda, o Senhor te chamou por cabeça. O nome do Senhor foi glorificado, houve vitória, e a habilidade que Deus tinha dado para Jael foi colocada em prática. E é isso que o Senhor quer de mim e de você. Coragem. Seja forte, corajoso. Não temas diante deles, pois eu sou contigo para te livrar. Diz o Senhor. E não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Eu não garanto nada. Eu não garanto coisa nenhuma, mas a palavra, que é viva e eficaz, ela garante. Então, minha irmã, se levanta. Vai fazer o que o Senhor te chamou para fazer. Ele quer glorificar o nome dele em você e através de você. E não se esqueça do que a palavra disse nessa noite. Não vai ser só dentro da tua casa, não vai ser só aqui, ó. Vai ser para uma geração. Vai ser para um povo. Muitos serão abençoados através da tua vida. Amém? Menciona. Amém, amém. Que palavra poderosa. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom. Deus seja louvado. Jael usou a habilidade que havia nela. Deus tinha gerado algo dentro de Jael. Deus já tinha dado algo para Jael. E foi o que ela usou. E aí eu anotei aqui, né, o que ela teve coragem para semear, semeou com ousadia e teve discernimento, né, no momento de semear, e que a gente venha ter essa coragem, essa ousadia, que nós vamos pedir discernimento para Deus na hora que é a hora certa de semear, porque como a Jana falou aqui, ela esperou o tempo oportuno, ela agiu na hora certa. E dentro da temática que nós já estamos falando desde a semana passada, que o tempo certo chega, o tempo da exposição chega. Primeiro Jael tirou algo no secreto. Ela estava tendo habilidade, ela estava aprendendo algo.
Quando chegou o tempo oportuno dela expor que ela estava chegando, chegou e foi colocado para fora no tempo oportuno, que foi quando ela chamou o povo que estava chegando e disse: está procurando Cícera, ele está aqui. Missionário. E algo muito interessante é que ela não abre a boca dela. Ela só fala quando ela tinha concluído, né? Quando ela já tinha matado ele, é que ela sai da porta para fora e anuncia. Às vezes a gente fala demais e o inimigo ele acaba entrando e o desfecho acaba sendo outro, e aí a gente fala assim, mas Deus prometeu e não cumpriu. Não, às vezes a gente precisa primeiro concluir. Não concluir o projeto, porque quem vai trazer a conclusão do projeto é Deus, e vai ser difícil. O processo, como já foi dito nas outras lives, ele não é fácil, mas quando eu já tenho certeza do que eu vou falar, aí eu abro a boca. Quando eu já tenho certeza de que é aquilo, pronto, acabou, agora eu posso fazer o que precisa ser feito. Aí eu abro a boca, aí eu falo, porque nem todo mundo vai acreditar no projeto e no sonho que Deus colocou nos nossos corações. E nós precisamos entender que quem ouviu a voz fomos nós. E nós vamos ter que estar preparadas para olhar e ver que pessoas realmente não estão acreditando. E às vezes não é gente de longe, não, é gente de perto. Pessoas que não acreditam no projeto, pessoas que não acreditam nos seus estudos, pessoas que não acreditam que você vai conseguir chegar onde você quer chegar, seja qual for o trajeto, seja espiritual, físico, emocional. Nem todo mundo vai acreditar, mas o Deus que te chamou e que fez você ouvir a voz e te entregou o projeto, ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu, mas nós precisamos entender, primeiro, dar o passo, começar, e segundo, aprender a se calar e falar no momento certo. Nem todo mundo vai estar apto a estar do lado. Nem todo mundo vai estar apto a ouvir o que de bom está acontecendo na tua vida. Infelizmente, né? Nós precisamos entender isso. Uau! Que palavra! E Deus ele é perfeito, porque ele te direcionou, continuou falando aqui dentro da nossa temática, e eu quero aqui também falar para você, mulher que está aqui, para que você continue aqui conosco, caminhando nessas lives. Deus está dando cada direção tremenda, Deus está entregando tanta chave aqui para nós, mulheres, poder colocar em prática a nossa habilidade, porque Jael, ela colocou em prática a habilidade dela, e como a Gemma falou, quantas mulheres estão com habilidade aí, mas está com medo de usar, está com medo de colocar em prática. Mas se o Senhor te entregou, é porque Ele sabe que você vai dar conta, você vai dar conta. Assim como ela deu, nós vamos dar conta. E eu já quero deixar um convite para você estar aqui amanhã, se assim o Senhor permitir, nós vamos estar aqui novamente, falando mais um pouquinho sobre projeto, né? Nós estamos trabalhando dentro do tema, a temática da história de Cifrar e Voar, Parteiros de Deus. Nós estamos falando de projetos, de habilidade, daquilo que o Senhor tem colocado na nossa mão e daquilo que o Senhor tem gerado dentro de nós. E muitas mulheres estão perdidas, sem direção, não sabem como colocar esse projeto para fora. E o Senhor está levantando parteiras para ajudar essas mulheres a dar à luz aquilo que Ele colocou para fora. Assim como a Gemma falou. E eu amo isso, porque Débora, Deus levou ela do lado de fora.
Mas Jael, Deus usou era dentro da tenda, dentro da tenda. A habilidade de Débora era para ser usada do lado de fora, mas a habilidade de Jael, Deus deu para ela, era para ser usada dentro de casa. Tem mulheres que estão querendo fazer, trabalhar como Débora, fora, quer sair para fora. E Deus está falando nessa noite, eu te chamei para trabalhar como Jael, dentro da tenda. Eu te dei habilidade para trabalhar dentro da tenda. Aleluia. Muitas das vezes nós queremos ser Jael, e o Senhor nos chamou como Débora para sair para fora. Então vamos respeitar aquilo que o Senhor está gerando dentro de nós, o tempo dele. Cada uma usando a habilidade que Deus deu. Amém? Jana, eu te agradeço, viu? Palavra poderosa. Eu vou deixar na live salva lá no YouTube. Você que perdeu, vai lá assistir, porque tá muito boa. Tem muitas chaves aqui, muita direção de Deus para nós. Compartilhe essa live, eu vou lá no YouTube, aí você compartilha nos seus grupos do WhatsApp, você compartilha aí com seus contatos, com mulheres que você sabe que está carregando, está gerando algo da parte de Deus, mas está perdida, sem direção. Amém? Então, nos ajude a compartilhar essas lives, porque tem sido bênção. Amém? Vou estar orando agora. Deus abençoe, Jana, obrigada. Não sei se você está me vendo, mas eu estou te vendo, viu? Não estava te vendo. Mas está vendo agora? Não. Mas está perfeito. Na hora que eu subir para o YouTube, você vai ver que está super de boa. Eu vou orar e Deus abençoe, meninas. Senhor, obrigada por mais essa live, obrigada por essa palavra poderosa, obrigada por essa direção que o Senhor nos deu nessa noite. Nos ajuda, Senhor, a usar a habilidade que o Senhor tem nos entregado, nos ajuda a discernir o momento certo, nos dê, Senhor, coragem, nos dê ousadia, não deixa, Senhor, essa glória, a gente ficar paralisada com medo, Papai querido, nos dá ousadia, Senhor, nessa noite. É o que eu te peço. Que o Senhor possa falar melhor aos corações das suas filhas, em nome de Jesus. Amém. Amém, minhas irmãs. Deus abençoe. Eu vou subir a live lá no YouTube e vocês vão lá assistir. Você que perdeu. Deus abençoe e ficar feliz em nome de Jesus.